how are you today? Como são todos hoje? Let's study English. Here's teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, para a gente dar início a mais uma aula de inglês. Vamos conferir o conteúdo de hoje. Então, hoje é a aula 10, o objeto de conhecimento é verbos para indicar o futuro. O detalhamento é will, futuro do indicativo, will, interrogative form. Então, tenho certeza que vocês já vão aprender muita coisa na aula de hoje, então vamos começar. Bem, estamos falando de futuro, não é? Como o assunto é futuro, nós misturamos uns assuntos também relacionados a ele, né? Como, por exemplo, a tecnologia e também relationships. O que é relationships? Relacionamentos. Então, aqui ao meu lado, né, eu tenho um robô, né, enamorado, certo? Então, o que tem a ver, será, o futuro com os robôs e relacionamentos? Será que os robôs podem ter relacionamentos com os humanos? Será que isso é possível? Será que isso está ocorrendo no nosso dia a dia? Então, hoje nós vamos falar de futuro, nós vamos ver o tópico, né, sobre o will e também vamos explorar um pouco desse vocabulário de futuro, relacionamentos, né, e também as tecnologias. Então, vamos dar uma conferida primeiro aqui no nosso texto. Então, olha só. Você tem primeiro aqui, vamos por partes para nós analisarmos o nosso texto, não é? Eu sempre peço para que vocês observem logo a imagem. Então, a imagem sempre ajuda, né, para a gente entender um pouco do texto. Então, nessa imagem aqui, você pode observar, né, que tem aqui o formato de um coração, certo? Mas esse coração está um pouquinho diferente, as mãos, não é? Essa mão aqui é de um robô e essa aqui é uma mão humana, ok? Então, o que será que tem a ver um robô e uma mão humana? Que tipo de relacionamento será esse, não é? Agora vamos ao título. O título diz o seguinte, ó. The Future of Human-Robot Relationships. Como vocês acabaram de ver, relationships é relacionamentos. E aqui a palavra future é uma palavra cognata, não é? Se eu colocar o O aqui, eu já tenho em português. Futuro, né? O futuro de quê? Que tipo de relacionamento? Robots. Então, o relacionamento de humanos e robôs, né? No futuro. Então, ele vai comentar um pouco sobre isso, né? Será que isso é possível? Será que isso já está acontecendo? E aí, vamos lá. Lembrando para a gente identificar logo as palavras que você conhece, as palavras cognatas, as palavras que se repetem, certo? Como a gente está falando de futuro, essa palavra vai aparecer várias vezes. Relacionamento também é possível que apareça, assim como humano, né? Human e robots, certo? Então, são palavras relacionadas ao título. Então, provavelmente ela vai aparecer aí, certo? Vamos ver aqui essa primeira frase. Diz o seguinte: As we stand on the technological brink, the future of human-robot relationships remains posed between eager acceptance and wary skepticism. Ok? Vou fazer uma primeira leitura com vocês e aí a gente vai ver até lá no final o texto, tá? E continua o texto. Ó. The acceptance of robots as companions depends not only on the further technological advancements, but also on the significant shifts in legal frameworks and societal norms. E aqui esse trecho tem uma coisa diferente, não é? Olha só, a cor mudou, o texto todinho está de uma cor e tem uma palavra aqui em destaque, não é? Sempre observe essas palavras que estão em destaque, certo? Por quê? Porque o autor, ou a pessoa que escreveu o texto, ou adaptou, quer que você olhe com mais atenção a esses detalhes. E esse trecho é uma pergunta, e ela diz o seguinte: Will laws adapt to recognize unions between humans and robots? And how will cultural perceptions shift to accommodate or resist such changes? É uma pergunta. E aí ele continua o texto, né? Moreover, the continuous development in AI capabilities
plays a crucial role, potentially enhancing robots' ability to mimic human emotions and interactions more convincingly. E mais uma frase aqui. As technology continues to blur the lines between human and machine, our societal, ethical, and legal landscapes must evolve, pave the way for new forms of companionship, and redefining the meaning of connection. E finaliza aqui, ops, tem mais uma frase em destaque, não é? Por quê? Porque está com uma cor diferenciada do resto do texto e uma palavra em destaque também das demais, ó. Palavra will. E aí é mais uma pergunta, não é? Will you say I do to a future where your significant other might be artificial? The answer lies in the intricate dance between innovation and the human heart. E sobre esse texto tem algumas palavras em destaque, né, de vocabulário. Então tem a palavra stand, que é ficar, brink, à beira, wary, cauteloso, further, que é avançar, shifts, turnos ou trocas, moreover, além disso, enhancing, melhorando, e blur, desfocar, né? Vamos voltar então lá para o início, ok? Para a gente ver algumas palavras que interessam para a gente. Então aqui ele começa sobre, né, essa relação do humano e robô. Então essa relação, ela fica onde? Entre uma acceptance, que é aceitação, e skepticism, né? Que é algo, uma pessoa, né, ficar com o pé atrás, né, meio desconfiado disso. Então, essa relação entre o homem e o robô está nesse nível, né? Então, the acceptance, né, a aceitação, de robots as companions, como companheiros. Depends o quê? Not only for the technology advancement, but also on significant shift in legal frameworks and societal norms. Então, depends em quê? Né? Technological advancements, né? Avanços tecnológicos e societal norms, normas sociais, não é? Será que na norma social isso é possível, né? Ter companheiros como robôs, né? Então aí a pergunta diz o seguinte, will laws, que é leis, adapt to recognize unions? Elas vão se adaptar para reconhecer esse tipo de união com quem? De humanos e robots? Será que isso vai acontecer? E será que a cultura também, a cultural perception, vai mudar também? Ou vai se acomodar ou vai resistir a esse tipo de mudança? Changes. E aí que ele continua falando um pouquinho mais. Ó. Moreover, the continuous development in AI capabilities plays a crucial role potentially enhancing robots' ability. Então, esse avanço, né, das tecnologias está melhorando essa habilidade do robô para imitar, ó, mimic human emotions, para imitar as emoções humanas e ficar, né, mais convincingly, mais convincente essa interação. E a technology continues to blur the lines between human and machine. Então a tecnologia, à medida que ela avança, né, essa linha entre humano e robô vai ficando mais fininha. E a sociedade, né, ethical and legal landscapes must evolve. Evolve é evoluir, né? A sociedade vai evoluindo, certo? E também vai, né, criando novas formas de companheirismo, certo? Mudando esse tipo de conexão. E aí a pergunta vem o seguinte de novo aqui, ó. Will you say I do to a future where your significant other might be artificial? Então a pergunta diz o seguinte aqui, ó. Você diria sim, I do, para um futuro onde o seu outro seria artificial, né? O seu outro companheiro? Então, ali diz o seguinte, né? The answer lies in the intricate dance, na dança, né? Between innovation and human heart. Inovação e o coração humano. Então, é uma linha bem tênue ali, né? Da pessoa aceitar isso ou não como certo, como ok, right?
Bom, então vimos um ponto de vista ali a respeito, né, dessa conexão entre humanos e robôs, né, um relacionamento. Vamos observar aqui que lá no texto tinha umas frases em destaque, não é? A primeira foi essa aqui, ó. Will you say I do to a future where your significant other might be artificial? Observe que nessa frase aqui começou com a palavra will. Então, o will vai ser utilizado para indicar o futuro. E aqui é uma pergunta, certo? Tem um outro exemplo lá no texto também, uma outra frase, que diz o seguinte: Will laws adapt to recognize unions between humans and robots? Então, as leis vão se adaptar para reconhecer as uniões entre humanos e robôs? E tem uma outra pergunta também aqui, ó. How will cultural perceptions shift to accommodate or resist such changes? Então, como é que a cultura, né, a percepção cultural vai mudar ou resistir, né, para esse tipo de mudança? Isso aqui vai acontecer? Será que vai acontecer? Então, mais uma pergunta com will. O will aparece lá no comecinho da pergunta. Então, will, estamos falando de futuro. Isso será que vai acontecer? Vai mudar? Vai alterar? Right? Bom, vocês acabaram de ver perguntas com will. Então, vamos ver um pouquinho mais desses detalhes para a gente formar uma frase na forma interrogativa com will. Acompanhe aqui comigo. Então, o futuro, né, na forma interrogativa com will, preciso de alguns elementos. O primeiro está bem ali no comecinho, que é a palavra will. Quando eu coloco will logo no começo da frase, eu estou indicando duas coisas. Que a minha frase, que a minha pergunta é sobre o futuro, né? Que no caso a frase é sobre o futuro e é uma pergunta. Porque o will, quando começa a frase, ele indica que é uma pergunta, uma question. Então, depois do will, eu vou colocar quem? Meu próximo elemento é o subject, que é o sujeito da frase. Em seguida, nós temos o próximo elemento, que é o verbo principal, que é a ação que a pessoa vai fazer, né? O objeto vai fazer, certo? No futuro. Então, começando com will, depois o sujeito, depois o verbo, e dependendo da sua frase, nós temos também, finalizando, o complement, que é o complemento da frase. Right? Então, esses são os elementos que eu preciso para formar uma frase no futuro com will. E só para a gente relembrar, não é? Temos sempre, né, os pronomes para relembrar o futuro, né? Aqui, ó, nós temos os pronomes para fazer a concordância aqui com o sujeito, certo? Então, os pronomes I, eu, you, você, he, she ou it, né? Ele, ela e ele, ela. Temos também do plural we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então, esses são os exemplos de sujeito. Posso colocar o nome de pessoa como sujeito? Sim. Will you, will Mary, will João, will the dog, will the cat, sem problema nenhum. Ou pronomes ou os nomes, né? Seja de pessoas, objetos ou animais. Independente, tá? Então, nesse pedacinho aqui é o sujeito. Seja nome ou pronomes, right? Então, eu coloquei aqui só para a gente relembrar um pouquinho dos pronomes pessoais, right? Então, vamos ver um pouquinho mais desses elementos para a gente formar uma frase? Acompanhe aqui comigo. Então, novamente aqui, observe a imagem, não é? Tem um robot fazendo uma proposta ali para uma menina, certo? Colocando ali um anelzinho, mostrando para ela. E aí, será que isso é possível? Bom, vamos então ao nosso assunto, né? Que é o will. Então, primeiro, para a gente formar a forma interrogativa, o que eu vou precisar? Vamos lá? Primeiro elemento, o que é o will? O will é um verbo auxiliar, tá? Auxiliar verb, verbo auxiliar. Então, para que ele vai me auxiliar? Ele vai indicar que essa frase está no futuro e essa frase ela é uma frase interrogativa, tá? Pela posição dele aí, no começo da frase, está indicando que é uma pergunta. Em seguida, nós temos quem? Vamos ver aqui o próximo elemento. Em seguida, o subject. Subject, I, João, the dog, the cat, que seja, né? The building, o prédio, tudo bem? Então, é o sujeito. Dependendo se for
um pronome ou um nome, right? Continuando, depois do sujeito eu tenho o meu verbo principal, tá? Que é a atividade que a pessoa ou objeto vai realizar. Marry, ok? Casar, ok? What else? Play the guitar, play the drums, run, vai correr, certo? Dependente que seja o verbo, é a ação que a pessoa vai realizar no futuro. E em seguida, nós temos o complemento, certo? Finalizando a frase, nós temos aí o complemento, que dependendo pode ser, né, uma palavra que indique o tempo dessa ação, ok? Então vamos ver aqui a nossa frase de exemplo. Will, não é? Começando a pergunta, will, certo? E depois o sujeito é you, que é você, tá? Subject, you, subject. Em seguida, nós temos quem aqui? Marry, que é o verbo casar, não é? Tá aqui o verbo, marry. A palavra me é comigo. Will you marry me? Então, é isso que o Robert está perguntando aqui para essa menina, né? Tá toda feliz ali. Will you marry me? Então, lembrando que é uma pergunta, então você finaliza ali com um ponto de interrogação. Will you marry me? Will you marry me? Você casaria ou vai casar comigo? Certo? Então, é uma proposal aí que ele está fazendo. Então, lembrem-se que essa ordem é sempre a mesma, tá, people? Primeiramente, o sujeito, né? O will, indicando aqui, né, o futuro. Depois o sujeito, right? No caso aqui é o you, que é você. Em seguida aqui, nós temos o nosso verb, que é o verbo casar, marry. E aqui esse complemento seria a palavra me, comigo, né? Comigo. Will you marry me? Will you marry me? Então, essa ordem não muda. Para a gente fazer uma frase na forma interrogativa, não vai haver nenhuma mudança em relação a isso, ok? Então, vamos ver aqui mais uma frase para a gente acompanhar aqui junto comigo. Então, aqui, olha, nesta frase temos uma imagem representando ela, certo? Então, aqui eu tenho um holograma, hologram. E aqui eu tenho uma pessoa de verdade, né? Que é uma menina, uma mulher, certo? E lembrando que esses são os nossos elementos que eu preciso para formar uma frase no futuro da forma interrogativa, ok? Então, quais são os elementos que eu preciso? Preciso do will, começando a pergunta. Depois o subject, que é o sujeito. João, Pedro, Maria, the dog, she, he, we, certo? Em seguida o verbo principal. E finalizando com o complemento, caso haja, né? E o seu ponto de interrogação lá no final, right? Aqui a frase diz o seguinte, ó. Woman will marry an AI hologram in a world first. Então, o que está dizendo aqui? Ó? A palavra woman significa mulher. Então, uma mulher will marry. Como está falando de futuro, né, forma afirmativa, ela vai fazer o quê? Vai casar, que é o verbo casar. Ela vai casar com quem? Aqui você tem a resposta, ó. An AI hologram. Então, ela vai casar com um holograma, né, criado por inteligência artificial. Então, esse AI aqui, gente, é a palavra Artificial Intelligence, ok? Por isso que você vê aí esse AI, essas letras aí, né? O nosso em português seria IA, né? Inteligência Artificial. Mas em inglês é o contrário, AI, Artificial Intelligence, certo? Então, aqui está afirmando que uma mulher vai casar com um holograma criado por inteligência artificial in a world first, né? É a primeira mulher no mundo que vai se casar com uma inteligência artificial.
Então, na verdade, quando a gente fez a pesquisa sobre esse assunto, né, essa mulher, ela já tinha se casado, certo? Então, essa já é uma realidade. Então, nesse caso aí, olha, já existe, tá bom? Então, essa mulher já se casou, ela criou um hologram do marido dela, né, que havia falecido. Então, ela fez esse pedido, né, para uma inteligência artificial criar, né, esse holograma, e ela convive com esse holograma, né, no seu dia a dia. Então, nesta frase aí, uma mulher vai se casar com um holograma, né, criado por inteligência artificial, é a primeira mulher no mundo, right? Sim, mas esta frase está na forma afirmativa. Eu preciso transformá-la para a forma interrogativa. Agora a gente vai ver aqui juntos como é que eu vou fazer isso, né? Vamos lá, vou só apagar aqui para a gente organizar a nossa frase. Vamos lá. Então, para a gente formar esta frase aqui, transformá-la para a forma interrogativa, o que eu vou precisar? Preciso seguir aqui a ordem, né? Primeiro quem vem? A palavra will, certo? Will. Depois o sujeito, woman, que é a mulher, né? Aqui, ó, woman. Depois quem vem é o verbo, né? O verbo aqui está, ó, marry. Will woman marry? E aí, o que eu faço? O resto é o complemento. Tudo isso aqui, ó, até o final da frase é o complemento. Então, eu sigo a ordem aqui, ó. Marry an AI hologram in a world first. É a primeira mulher do mundo, né? Que vai se casar com um holograma, né? Criado por inteligência artificial. Então, aí está a minha ordem, não é? Iniciei com o eu, depois o sujeito, depois o verbo, e tudo isso aqui, todo esse pedaço aqui é o complemento. E lembrando que eu estou fazendo uma pergunta, né? Então, coloco bem bonitinho aqui meu ponto de interrogação. Will woman marry an AI hologram in a world first? Observe que a minha entonação já mudou, né? Que é uma pergunta. Tudo bem? Então, essa é a ordem que eu preciso. Primeiro o will, depois o subject, depois o verb, depois o complement, certo? E falando um pouquinho mais, né, desse relacionamento, vamos ver mais um exemplo aqui junto comigo. A próxima frase agora, não é, se refere a essa imagem aqui, não é? Novamente, é uma pessoa aqui, certo? Um homem. E aqui eu tenho a imagem, né, criada também através de um holograma, inteligência artificial. Aqui diz o seguinte na nossa frase, ó. People will get engaged to holograms. Então, people é a palavra pessoas. People. Pessoas. Get engaged. Get engaged é se comprometer, não é? Se comprometer, fazer um compromisso, né? De se casar, certo? Will get engaged to holograms. Vão se comprometer com quem? Com holograms. Como aqui no caso dessa imagem, né? Então, esse homem aqui vai se comprometer com este holograma, né? Foi criado por inteligência artificial. Então, nessa frase aqui, ela está na forma afirmativa, ó, porque eu tenho um sujeito, o will, e o verbo, e depois o meu complemento. Essa frase eu quero que mude para a forma interrogativa agora. Eu quero fazer essa transformação. Então, quais são os elementos que eu vou precisar? Primeiro, o will, não é? Depois, o sujeito da frase. Depois, o verbo principal, que é a ação que a pessoa vai realizar. E, dependendo da frase, você vai ter um complemento também. Então, vamos fazer aqui junto comigo, não é? Primeiro é o will. Vamos lá.
ele tem sempre que iniciar a pergunta. Por quê? Porque é o will que vai dizer que essa frase está no futuro e que essa frase é uma pergunta, está na forma interrogativa. Certo? Vamos agora para o sujeito. Quem é o sujeito da minha pergunta, people? Quem vai ser? A palavra people, olha só. People, will, people. Depois quem vem? O verbo principal. Então, neste caso aqui, o verbo é isso aqui tudinho, ó. Get engaged to. Will people get engaged to? Este é o meu verbo, right? Aqui, nesse caso, eu tenho um complemento, ó, que é a palavra holograms. Holograms. Então, coloco aqui o meu complemento, que é holograms. E finalizo com o meu ponto de interrogação, right? Então, aí eu tenho a minha frase, people will get engaged to holograms, que está na forma afirmativa, né? Que as pessoas vão se comprometer, né, com hologramas, como no caso aí da imagem. E aí a minha frase mudou, aqui eu tenho afirmativa, né? Frase afirmativa. Agora eu já tenho uma frase na forma interrogativa, ok? Então, iniciando com quem? Primeiro o meu will, que indica o futuro. Depois people, que é o sujeito da frase. Get engaged to. Get engaged to é o verb, é o verbo principal, verb. E nesse caso eu tenho um complemento que é a palavra holograms. As pessoas vão se comprometer, não é? Com holograms, com holograms. Então aí virou uma pergunta. Will people get engaged to holograms? As pessoas vão se casar, vão se comprometer com holograms. Então, nesse caso aí, quando a gente fez a pesquisa sobre pessoas se comprometendo com holograms, era um rapaz, né, lá do Japão, que ele queria, né, se casar com um holograma, né, de uma bonequinha que era muito famosa lá. E hoje em dia, ele já até fez aniversário de casamento, né? Então, isso é tudo virtualmente. Então, vocês podem pesquisar aí, né? Rapaz se casa com holograma no Japão. Então, isso já é uma realidade. Então, tem pessoas que já, né, já se casaram. Então, elas vivem assim no mundo meio diferente, né? Diferente da realidade. Então, ele acha que está ali casando, tem um relacionamento, e ele vive ali com aquele holograma, certo? Mas é tudo criado artificialmente, ok? E lembrando que quando a gente está falando de will, né, estamos falando de futuro. Então, esses são os elementos que a gente precisa para formar uma frase no futuro com will. Tudo bem? Então, lembra só essa ordem, tá? Não tem muito mistério, né? O will, que é o verbo auxiliar do futuro. Depois, o teu sujeito, dependendo da frase, he, she, João, Maria, Pedro, the dog, the building. Depois, o verbo principal, né, que é a ação que a pessoa vai realizar no futuro. E dependendo da sua frase, pode ter complemento ou não, né? Então, esta é uma frase na forma interrogativa do futuro com o will, right? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.